situações que estão enfrentando e que são, na verdade, exemplos mais graves de situações que são enfrentáveis por diversos servidores da SUSEP. E depois, então, nós vamos ver encaminhamentos em relação a essas questões. Então, acho que vou começar pelo vice-presidente Sindipem, o Cláudio Desbessi. Bom dia. Bom dia. Agradeço essa oportunidade, tá? Inclusive agradeço essa possibilidade de poder falar, porque na verdade hoje no sistema penal existe um cala-boca institucional dentro da nossa instituição, tá? Junto ao governo, um cala-boca. Nós estamos com problemas gravíssimos, sérios, e estamos hoje solicitando mais do que tudo, pedindo socorro para a sociedade. Pois o sistema penal está para ruir, literalmente. É muito mais complexo. Essa reunião foi inicialmente seria para justamente os atos dos TSP que não possuem porte e não possuem o direito de se resguardarem socialmente. Porém, nas últimas semanas, houve uma aceleração, digamos, por fatos que têm ocorrido dentro do sistema. Suicídio está crescente dentro da nossa categoria. Tá? Os servidores têm insegurança para trabalhar. Existe falta de cumprimento por parte do governo, inclusive das leis, porque existem atribuições sendo cobradas dos servidores do sistema penal. Aí eu falo servidores de todos, é o agente, o APO, o TSP, o monitor, que não fazem parte das nossas atribuições estabelecidas em lei. Existe hoje essa ideia de regulamentar a polícia penal, porém, na parte jurídica, o judiciário nos julga como polícia penal. Para nós não podermos fazer manifestação, é um cala-boca. Se nós fizermos greve, nós vamos ser multados. É um cala-boca que nós não podemos se manifestar. Porém, na hora de nos dar os direitos e os resguardos sociais, é negado. É negado pelo judiciário, negado por um governo, sim, que não tem menor empatia com o servidor público no Rio Grande do Sul, tá? E o sistema penitenciário está abandonado. A sociedade não consegue entender, a sociedade gaúcha, aonde vai parar as pessoas que a Brigada Militar e a Polícia Civil prendem. Acham que simplesmente elas desaparecem. Só que não, eles vão para o sistema penitenciário e ali existem servidores dando a sua vida para manter esses ditos afastados da sociedade, os apenados, que são afastados da sociedade, contidos. E buscando sim os servidores dar a ressocialização ao apenado. Porém, nós não temos estrutura, não temos condições físicas, digamos, pelos estabelecimentos, não temos condições hoje psicológicas de trabalhar. Nós temos hoje menos de 50% do efetivo necessário, as cadeias estão sucateadas, os servidores estão abalados extremos, pois nós estamos há 10 anos sem composição salarial. Todo servidor da segurança pública, quando trabalha, tá, ele tem família. Ele não é servidor somente quando entra em serviço. Tá? E o servidor da segurança pública, ele é marcado dentro da sociedade. Pois nós trabalhamos com o apenado ali dentro, e ele conhece o agente, o APO, o TSP, o monitor, todos eles são chamados da guarda, os servidores. Não existe diferenciação se tu é agente penitenciário, se tu é APA, TSP, todos são. E o que ocorre dentro do estado do Rio Grande do Sul? 10 anos sem recomposição salarial. Imagina uma pessoa que tu recebia 10 anos atrás, tu morava em uma certa área mais adequada socialmente, né? Digamos, porque tu é polícia, tu tem que ter um resguardo social pelo Estado. Tu não pode morar em área vulnerável, pois quando tu vai ficar 24 horas ou não ter um turno de serviço, tá, dentro do estabelecimento penal, tu tem que saber que teu filho e tua esposa vai estar resguardado. E hoje o Estado do Rio Grande do Sul nega essa condição aos servidores da segurança pública, pois 10 anos sem recomposição salarial
nós estamos nos mudando para áreas extremamente vulneráveis, deixando nossos filhos, nossas esposas, nossas famílias dentro dessa área. E muitas vezes hoje existem os servidores apavorados, pensando se vai ser cortado a água, a luz, coisas tão basilares, tão simples. Porém, ao longo dos 10 anos, os servidores se endividaram. Se for fazer um levantamento, dá para dizer que 50% dos servidores públicos da segurança estão altamente endividados, tá? E estão partindo sim para a informalidade também. Então tu trabalha dentro do sistema penal e busca na informalidade, tá, um aporte financeiro para tu pagar as contas básicas, tá? Imagina só, o AP, o TSP e o monitor sem porte de arma, dentro de áreas vulneráveis, sem poder dar nenhum tipo de resguardo, proteção, enquanto tu está de folga com a tua família. Os servidores estão literalmente tendo que se trancar dentro de casa e pedir socorro para a brigada, polícia civil, quando ocorre algum problema. Temos N relatos, igual o servidor vai daqui a pouco relatar aqui, tá? Tem relatos de colegas que estão em área vulnerável, que o filho está sendo espancado, agredido, tá? Por quê? Porque está dentro de uma área vulnerável e a sociedade sabe ali que ele é filho de policial, tá? E o policial vai fazer o quê? Não tem condição de colocar o filho numa área melhor, num colégio melhor, não tem como pagar uma van para colocar num colégio melhor, uma área menos vulnerável. Porém, o governo do estado cruza os braços e nega ao servidor o resguardo da sua própria família. Parece que o servidor, quando se torna policial, ele tem que entregar a sua vida literalmente para o Estado. Literal, pois os servidores do sistema penal, há 90 dias, um agente penitenciário cometeu suicídio, deixou uma carta dizendo que o sistema penal mata, e é a culpa da morte dele do sistema penal. Depois disso, nós tivemos a esposa de um colega que cometeu suicídio. Depois disso, um colega dentro da PECAM, numa atividade, assim, ó, dá para dizer que mostra inexperiência, incapacidade e falta de gestão pública, tá? Transferiram os apenados do Central em 2 dias. Fizeram um movimento, assim, absurdo, uma sobrecarga para os servidores dentro da PEC 2, absurda, é desumano o que estão fazendo com os servidores, onde o chefe de segurança do estabelecimento entrou em surto psicótico, teve que ser contido por outros colegas, amarrado e levado para o hospital para ser sedado e hospitalizado por surto. Chegou nesse nível a situação. Semana passada um colega cometeu suicídio, deixou outra carta dizendo que a SUSEP mata, pois é nos negado inclusive solicitação de transferência dentro do sistema penal. Só consegue ser transferência através do meio político, pedindo para um deputado, para um prefeito, para um vereador intervir dentro do sistema penal para conseguir transferência para outra localidade. Porque quando faz concurso é estadual. Só que tem colegas que moram, digamos, em Bagé e vêm trabalhar em Porto Alegre, o estado lota aqui. Só que com o passar dos anos o colega quer retornar para o seu vínculo familiar, só que é negado hoje. Não existe possibilidade. Abriu agora, porque de tantas denúncias que ocorreu, acabou abrindo de novo os CIMOS. Mas mesmo assim, não se faz através do portal. É feito através de encaminhamentos políticos. Isso, a estrutura da SUSEP está sendo destruída por esse governo. Literalmente, o sistema penal está sendo destruído. Essa é a palavra clara. Isso é a nossa preocupação. E quando nega porte de arma para o APA, para o TSP e para o monitor, está colocando a vida desses servidores em risco claro e iminente, tá? Pois o salário está prejudicado, o servidor não tem condições de trabalhar, tá? E semana passada o colega cometeu suicídio, de noite uma colega saindo do plantão do serviço, dormiu na direção e acabou se acidentando e morrendo, vindo a óbito, por fadiga, sim, fadiga, porque o serviço está sendo feito, sim, às vezes sem pausa, inclusive para alimentação. O servidor serve o prato e come no posto, porque tu não tem quem fique. Tá? O serviço devia ser feito por 10 servidores, 2, 3 estão fazendo. E se tu não tiver o cuidado, o máximo zelo, todos esses que estão presos lá por latrocínio, homicídio, estupro, uma gama de crimes,
eles vão vir para a sociedade sem cumprir a pena. Eles vão foragir e o sistema penal vai entrar em estagnação. Só que hoje quem está segurando são os agentes penitenciários, os APOs, TSP e os monitores. Porém, o servidor não tem mais condições físicas e psicológicas para aguentar essa rotina de serviço, com tamanha desvalorização salarial, sucateamento da estrutura e falta de efetivo. Isso é um apelo à sociedade, e aqui a Assembleia Legislativa interceda junto ao governo para nos dar condições de nós podermos viver, né? Porque hoje o servidor está sobrevivendo cada dia. E, inclusive, após o colega cometer o suicídio num dia, a outra morrer no outro dia, um colega tentou em Santa Maria cometer suicídio também. Tá? E eu tenho várias e várias denúncias de irregularidades, inclusive de colegas dizendo que estão no seu extremo. E pode ser verificado isso pela quantidade de colegas que têm pegado laudo psiquiátrico, tá? E pedindo afastamento da SUSEP. Porque realmente o sistema tem matado os servidores da SUSEP. Muito obrigada, Cláudio. Teu depoimento é muito forte e nos sensibiliza, porque de fato nós sabemos, né, o quanto o sistema penitenciário é cruel, não só com os apenados, mas também com os servidores que têm experimentado toda essa desvalorização por parte do governo Leite, a perda de direitos, o arroxo salarial, o sucateamento das condições de trabalho, a falta de servidores, e isso resulta de fato em situações dramáticas. Ontem mesmo eu conversava com uma colega de vocês que me procurou por uma outra questão relacionada ao seu ambiente de trabalho, e ela explodiu em lágrimas no meio da conversa, justamente demonstrando esse extremo que as pessoas estão vivenciando o seu trabalho. Então, de fato, é muito, muito grave a situação. Vamos ouvir o Eduardo, então, o Eduardo de Araújo Fernandes, que é APA de Novo Hamburgo, que sofreu ameaças e que gostaria, então, de relatar essa situação. Eu quero aproveitar também para saudar a Kelly, do Sindipem, que tem sido nossa parceira e também na Frente Parlamentar em defesa dos servidores do sistema penitenciário. Depois, se a Kelly quiser fazer uso da palavra, também está à disposição. Eduardo. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, deputado Luciano Genro. Bom dia, deputado Jefferson Fernandes. Bom dia aos deputados que nos acompanham remotamente. Quero agradecer pela oportunidade de estar dando esse relato hoje. Por volta do dia 5 de fevereiro, mais ou menos ao meio-dia, recebi um telefonema. Como é de costume, esse meu número recebeu alguns telefonemas destinados a uma venda de geleias que a minha esposa tem. Eu recebi uma ligação e na ligação a pessoa na linha falava sobre um pagamento. Como a ligação estava meio ruim, não conseguia entender direito o que essa pessoa queria dizer, eu pensei que fosse alguma coisa relacionada a essas geleias, né? E perguntei se tinha havido alguma venda, alguma coisa do tipo, e que a pessoa queria fazer o pagamento. Foi então que a pessoa melhorou ali a ligação, foi para algum local que melhorou a ligação, e me disse que na verdade não era para ela fazer um pagamento, era que eu deveria fazer um pagamento, porque haviam sido capturados dois meliantes ali, dois comparsas daquela facção, e que eu deveria fazer um pagamento. Se eu não fizesse o pagamento, a minha família e eu correríamos riscos ali. E essa pessoa que estava na linha se mencionou ali como integrante dos Bala na Cara, que é uma facção que integra aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu neguei ali, eu disse que não haveria pagamento, não faria o pagamento, ele disse que sabia onde eu morava, disse realmente o nome da minha rua corretamente, né? Perguntou se eu tinha em algum momento sido desrespeitado na rua. Eu disse que não, que nunca tinha sido desrespeitado, assim como também nunca tinha desrespeitado ninguém. Então foi quando ele disse que se eu não pagasse, eles iriam na minha casa, na minha residência. E como foi dito pelo colega do Sindipem,
A gente, hoje, eu sou agente penitenciário administrativo, os TSPs também, que são técnicos superiores penitenciários. A gente não tem nenhum meio de autodefesa, né? A gente não é fornecido pelo SUSEP um colete balístico, como é para os agentes penitenciários, não é fornecido o armamento, não é fornecido uma preparação, ou seja, a gente não, no nosso curso de formação, quando a gente passa no concurso público, e aí a gente faz esse curso de formação para nos prepararmos para esse trabalho, a gente não tem essa parte que os agentes penitenciários têm, que é o preparo para a defesa pessoal, que a gente possa se defender, né? E defender nossos entes queridos também, nossa família. Então, nesse dia, em fevereiro, ali, dia 5 de fevereiro, eles me ameaçaram, dizendo que iam na minha casa, que iam saber onde eu morava, sabiam meus horários, sabiam tudo. Eu desliguei o telefone, pedi para que minha esposa e a minha filha, né, eu tenho uma filha bebê ainda, pegasse a minha filha, saísse de casa o mais rápido possível, para que ela não ficasse em casa. Elas saíram, conforme eu havia dito. Os colegas da SUSEP, em pronto atendimento à minha solicitação, foram até o local da minha casa. Eu fui junto. A gente fez uma ronda pela casa, perguntou a alguns vizinhos se tinha visto alguma movimentação diferente, algum carro diferente. Por sorte, isso não aconteceu, ficou só na ameaça mesmo, ficou só ali por telefone. Então, não teve mais nada do que essa ameaça de telefone, mas ficou ali um ressentimento, ficou um medo por conta de uma situação que já aconteceu em Taquara, onde eu moro, na cidade onde eu moro, Taquara, que foi um representante de uma venda de veículos que se negou também de pagar essas taxas, se negou de pagar esse tributo ali a essas facções e foi alvejado ali na frente da revenda. Na frente da revenda ali, eles acabaram assassinando essa pessoa. Então, por conta dessa situação, a gente ficou com medo, né? A gente ficou ali apreensivo de acontecer alguma coisa. Um questionamento que eu faço a essa questão da SUSEP, do armamento, do colete balístico, da proteção, é em relação aos APAs e os TSPs, que na maioria dos casos são vistos por trabalhar no órgão central, na parte administrativa da SUSEP. É colocado como se todos os agentes penitenciários administrativos e todos os técnicos superiores penitenciários trabalhassem somente nessa localidade. E não é assim que funciona, né? Os agentes penitenciários administrativos e os técnicos superiores penitenciários, eles também trabalham nas casas prisionais. E as casas prisionais, elas representam, sim, dentro do sistema, um local inseguro. Um local em que, para se trabalhar, é necessário tanto ter um curso, tanto ter uma preparação, quanto ter os meios necessários para que possa ser feito a sua própria segurança. Dito isso, um caso que a gente pode exemplificar é a questão dos próprios estagiários. Tanto o estagiário de nível médio, quanto o estagiário de nível superior, terceiro grau, que a SUSEP contrata, eles não podem atuar em casas prisionais. Por que será que o estagiário não pode atuar numa casa prisional? É simples a resposta. O estagiário não pode atuar lá porque ele não teve o curso, ele não teve o preparo e ele não tem os meios necessários para se autodefender. Ele não foi preparado para isso. Se esse estagiário, independente da idade, como eu falei, ensino médio e ensino superior, que às vezes já no ensino superior muitos já têm a maioridade completa, se esse estagiário não é preparado, não pode trabalhar lá, por que o agente administrativo, por que o técnico superior penitenciário, ele pode trabalhar dentro das casas prisionais? Se ele também não recebe o preparo pelo Estado. Então fica aqui o meu questionamento a respeito disso. Tá? Agradeço a oportunidade a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Quero registrar a presença do deputado Ayrton Lima e passar a palavra para Sabrina Vidal Pereira, que é TSP de Canela, que está online aqui conosco. Vamos ver se a Sabrina consegue se conectar.
Bom dia. Bom dia, Sabrina. Presidente, eu só queria... Desculpa, Sabrina, só um minutinho, deputado aí. Eu quero aqui prestar a minha solidariedade a vocês. Já estive reunido com vocês no sindicato, vocês sabem que podem contar comigo. Tá? Esqueci o nome. Desvecel, ele sabe disso, o Lauro também sabe muito bem. E o que tiver ao nosso alcance aqui, juntamente com o colegiado, a deputada Luciana Trevo, a deputada Laura Cina, a presidente da comissão, o deputado Jefferson que está aqui, vocês têm o nosso apoio aqui da comissão. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Sabrina, por favor. Primeiramente, quero agradecer à colega Kelly, né, que disponibilizou um atendimento jurídico, também ao assessor, o seu Gilvandro, né, todos os demais deputados e especialmente a senhora, né, doutora Luciana Genro, que resolveu acolher as nossas súplicas, os nossos pedidos. Eu vou falar brevemente o que aconteceu comigo no ano passado. Eu sou servidora pública desde 2014 do Estado, como assistente social técnica superior penitenciária. Antes de eu trabalhar aqui em Canela, eu trabalhava na PASC, lá na Alta Segurança em Charqueadas. E em maio do ano passado, eu estava na minha residência, dormindo, já deitada, e a gente ouviu disparos de arma de fogo. Minha casa é numa residência rural de Canela, que é uma cidade pequena, até tem 40 e poucos mil habitantes. E a gente saiu, assim, na frente da casa, não tem portão, não tem pátio, assim, à frente. E os carros ficam estacionados na frente. E alguém tinha entrado na minha casa, eu tenho um vídeo monitoramento aqui, né, que comprova, e disparou 4 vezes uma arma de fogo, né, contra meu carro, que é o carro que eu utilizo para ir e vir do trabalho todos os dias, né, utilizado. E esses tiros, de imediato a gente foi, né, chamou a polícia, e eles vieram até aqui, me escoltaram até a Polícia Civil para fazer a ocorrência e tudo. E isso, na data do dia seguinte, eu consegui ir até o presídio, conversei com quem era a direção, o delegado na época, e ficou de se investigar para descobrir, né, o que isso, da onde que tinha partido esse fato. Já quando, há uns 2 anos, eu já estava fazendo um trabalho junto ao monitoramento eletrônico, que é um trabalho que é previsto, né, que os TSPs realizem esse trabalho, porém a gente acabava, pela falta de pessoal mesmo, né, excedendo um pouco as atividades que a gente deveria, né? Então a gente fazia, em alguns momentos era pedido pela direção do estabelecimento, e aí por uma questão de hierarquia a gente não podia negar, né, eu digo a gente, mas era somente eu, tá, de TSP ali, o único técnico na casa prisional era eu. Então eu fazia algumas visitas técnicas de fiscalização de trabalho, fazia liberações no sistema dos monitorados, né? Aquelas liberações que são dentro da lei, porém extra horário ali das tornozeleiras. Enfim, tinha uma série de trabalhos que estavam sendo desempenhados ali, que de alguma forma eu posso ter desagradado, né, alguém de alguma facção que pode ter mandado cometer esse atentado contra a minha vida, minha casa, né, e contra a minha vida também, porque o que sucedeu após esse acontecimento, assim, eu tive que me afastar, eu fiquei afastada vários meses por licença, saúde, eu não dormia mais de noite, não conseguia andar pela cidade. Eu tenho um filho de 14 anos que nunca mais foi à escola depois do atentado. Ele fez ensino remoto, psicólogo, né, medicação, o psiquiatra, pela total condição de fragilidade que a gente fica pela insegurança. Eu ganhei um colete balístico depois do fato, né, assinei um documento lá e recebi um colete balístico. Nunca tive treinamento para utilizar arma de fogo, nunca tive treinamento que pudesse me dar qualquer tipo de resguardo ou proteção no exercício da minha função, né. Foi feita uma investigação aqui pela Polícia Civil, mas o inquérito está parado. Até hoje não teve uma solução para dizer quem veio na minha residência, quem fez isso contra mim, contra a minha família. Eu me mudei por alguns meses, fiquei fora, não consegui ficar fora, retornei para minha casa
E agora, ali pelo mês de setembro, eu encaminhei junto ao DEMEST, na perícia médica, um afastamento de readaptação, para solicitar se eu poderia voltar a trabalhar. Né? Inclusive, eu tentei, por algumas pressões externas, né, de direção de estabelecimento e de efetividade, que eu estava muito tempo de atestado, eu tentei. A Sabrina caiu. Sabrina caiu. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Deu uma travada só. Deu uma travada, Sabrina, no teu áudio. Tá. Assim, em agosto eu tentei retornar. Eu fiquei em pânico completo durante os 5 dias que eu trabalhei. Dentro do estabelecimento, eu tive colegas que tiveram capacidade de me perguntar o que eu estava fazendo ali. Né? Então, eu fui novamente revitimizada. Eu estou sendo ainda culpabilizada pelo fato que eu não sei nem da onde que saiu, né? Porque eu não recebi nenhuma ameaça anterior. Foi simplesmente esse fato que demonstra, assim, para mim, que queriam que eu me afastasse, que eu não fizesse mais o meu trabalho ali naquele estabelecimento. E aí, agora, no final do mês de janeiro, o DEMEST deu a posição ok para minha readaptação. Mas só para vocês compreenderem, assim, eu estou desde o final do mês de janeiro buscando um local para me retornar ao trabalho. E eu não estou conseguindo encontrar. Para vocês terem ideia, né? Eu já recebi uma negativa da SEDUC, lá da 4ª Coordenadoria aqui da Serra, na qual eu me coloquei à disposição para me retornar ao trabalho. E eu recebi uma negativa de que eles não têm interesse no meu trabalho. Eu estou aguardando uma outra resposta de uma outra coordenadoria da educação e eu não consigo retornar ao trabalho. E isso é o que mais, assim, desculpa. Isso é o que mais dói, entendeu, pra gente. Porque eu tenho 2 formações acadêmicas, eu tenho pós-graduação, eu sou formada em História, estou concluindo o curso de História, eu tenho pós-graduação em Educação e eu tenho 10 anos de serviço público, eu já fui professora na UPRA, então eu tenho total condição de retornar ao trabalho. Porém, eu estou sendo de alguma forma, né, impedida, né, de exercer a minha função pública, e inclusive de exercer uma função que eu estou sendo remunerada. Né? E isso é o que mais, eu acho que os nobres deputados, né, e os demais que estão aí me ouvindo têm que também pensar. A gente tem tanto servidor que não tem hoje condição de trabalhar e está trabalhando, como o colega Desberso falou, né? E não consegue se afastar, ou que está afastado e não consegue retornar. No meu caso, eu já tenho indicação de retorno ao trabalho e eu não consigo inserir novamente, porém em outra secretaria. Eu preciso ir para uma Secretaria de Educação, para uma Secretaria de Saúde, algo que me dê condição fora do sistema penitenciário para mim voltar ao trabalho. Eu tive que abrir mão da minha carreira de TSP, né? Isso eu tenho total consciência, porque eu não conseguiria manter o trabalho dentro de um presídio sem saber quem cometeu esse atentado. E se essa pessoa, né, se essa pessoa está presa, está respondendo pelo que fez. Enfim, eu acho que foi claro, sim, o que eu tenho a dizer é isso, sim. E para concluir, eu quero dizer, né, que eu acredito que somente a partir do meu retorno no trabalho, assim, que eu vou poder recuperar essa minha dignidade enquanto trabalhadora, essa minha dignidade enquanto mulher, né, dentro do meu espaço de trabalho e a dignidade enquanto servidor público. Obrigada por todos me ouvirem. Obrigada, Sabrina. Nossa solidariedade e nosso apoio para ti. Vou passar a palavra para o deputado Jefferson Fernandes. Bom dia, deputada Luciana. Saudar especialmente a Sabrina e o Eduardo. É uma situação muito tensa, né? Muito dura, trazer o que vocês estão trazendo aqui.
o Estado que não presta segurança sequer para os seus servidores da área, muito mais difícil, é pouco provável que ele não tenha a mínima capacidade de prestar esse serviço para o conjunto da população. Eu cumprimento o Desbecel, que é atual vice-presidente do Sindipem, presidente eleito, deve tomar posse dia 20. Eu sei que vocês têm um desafio enorme, porque nós percebemos com os últimos acontecimentos, Rodrigo, do que é a STSP, que a exemplo da Brigada Militar, que eu já me debrucei mais tempo sobre o comportamento dos policiais militares, em especial praças, é uma segunda corporação que mostra sinais de adoecimento mental muito profundo, muito intenso. E a gente que está aqui no esforço, inclusive, de ter um relatório sobre a situação prisional, eu tenho até o mês de abril para concluir, eu aproveito para pedir para a comissão aqui o conteúdo gerado nessa reunião, quer seja através de gravação de ata, para fazer constar o posicionamento de quem opera dentro do sistema. E há de se dizer, algumas coisas se repetem aqui no Rio Grande do Sul, como é o caso do superencarceramento. Nós temos por volta de 43 mil pessoas cumprindo pena no fechado e no semiaberto. Em contrapartida, o número de vagas é bem inferior a isso, e as vagas que existem, elas são precárias e de infraestrutura precária, tanto para quem cumpre pena, quanto para quem trabalha dentro do sistema. E a baixa do efetivo é significativa, porque ela é muito distante do ideal. Então, mesmo a ocupação dos que cumprem pena, segundo o que diz a lei de execução penal, se torna uma missão impossível, porque não há como movimentar pessoas dentro de uma penitenciária sem o mínimo de segurança. No meio do caos, a gente sabe que muitas vezes não é o bem que prospera. E é fruto disso que hoje 100% das penitenciárias gaúchas estão dominadas pelas facções criminosas. Talvez vocês não possam dizer isso, mas eu digo que é minha obrigação, que o Estado, ele faz de conta que controla as cadeias. E aí tu tens de ter uma maleabilidade incrível para administrar essa situação. Porque nós temos aqui mais de 5 facções. Então tem que administrar a vida dentro da cadeia, da relação ainda de uma facção com a outra. E as manchetes que geralmente os governos fazem, como fez o governador, de acabar com o Central e passar os presos para as outras unidades prisionais, não são carregadas das preocupações dos servidores de como é que vai ser a vida no outro espaço. Então me parece um toque de mágica, assim, que o governo diz, agora nós vamos solucionar os problemas. E me preocupa, e não é de hoje, me preocupa profundamente a postura dos gestores atuais da SUSEP, em que pese serem pessoas muito jovens, e todo respeito à juventude, mas há que se aprender também com a experiência dos mais antigos para tomar certas atitudes, por vezes mais fortes dentro do sistema. E quando baixou aquela normativa, como se fosse assim, agora o Estado vai dominar todas as cadeias, vai pôr fim às facções e todo mundo vai marchar como se fosse militar. Nós fomos, o deputado Rádio, a deputada Laura, no nosso mandato aqui, fui com a comissão de deputados conversar a portas fechadas com a superintendência. Eu saí muito mais preocupado do que quando entrei. Porque sobre tudo tem certezas, sobre tudo há respostas. E a gente sabe que o sistema prisional, ele é complexo não só aqui. Se fosse simples, o mundo já tinha resolvido esse problema. E eu encerro dizendo que graças a uma ação, que se eu não me engano foi o seu partido que impetrou no STF, o sistema prisional brasileiro foi considerado um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, um meio onde não se cumpre os direitos básicos de quem trabalha e cumpre pena ali dentro. Por conta disso, o Estado brasileiro foi condenado a mudar essa situação. E quem está no papel de monitor dessa mudança é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, subsidiado pelos tribunais de justiça dos estados. Eu quero entender como é que essa linha vinda de Brasília baixa aqui
e é obedecida pelo governo do Estado. Talvez seja desconhecimento meu, mas eu não vi nenhuma ação consequente, porque essa decisão não é de agora, já é do ano passado. Então eu acho que cabe a nós, ainda mais nessa comissão, auxiliar nessa interligação. Penso que o MP, o Judiciário, as polícias, outras, a sociedade precisa se envolver com esse tema. Eu, no primeiro momento, não tinha me dado conta da situação e vi que um adoecimento, por vezes, gera outro. Uma pessoa que denuncia encoraja outras a falar e, infelizmente, vem à tona também outras formas de as pessoas se matarem, que não é necessariamente tirando a própria vida de forma rápida, mas entrando em depressão, tomando medicamento, tomando bebida alcoólica para esquecer dos problemas, rompendo laços familiares. Eu visito muitas unidades prisionais e eu percebo esse comportamento, as pessoas pedindo socorro, como estão aqui a se pronunciar a Sabrina e o Eduardo. Então, de nossa parte, toda a determinação aqui, eu coordeno a subcomissão na Comissão de Segurança, para a gente se ajudar e encontrar, mas não soluções paliativas, mas que atente para esse pedido de socorro da categoria. Um jovem retirar a vida, o Felipe era de Santa Rosa, conheço bem a família, está todo mundo arrasado, não só os familiares, mas os colegas, e é uma categoria que se dá conta que ou ela se une e busca apoio, e nós aqui também nos unimos para dar esse apoio, ou não só ela sofre, é toda a sociedade, porque o sistema, ele é um sistema em todas as partes do nosso estado e tem que ter ligação com Brasília também. Então, minha solidariedade, toda a força, vamos trabalhar juntos. Obrigada, deputado Jefferson. Pois é, lamentavelmente parece que a única resposta que está vindo de Brasília e do Palácio Piratini é a proposta de privatização dos presídios, né? E que, lamentavelmente, não vai resolver a situação e, ao contrário, vai transformar o encarceramento em massa numa grande mercadoria. Quero perguntar para a Kelly se ela gostaria de fazer uso da palavra, Kelly. Se eu puder passar para o Rodrigo. Rodrigo? Pode falar, Rodrigo. Aí depois a gente parte para os encaminhamentos, tá bem? Gostaria de desejar um bom dia a todos e a todas, os deputados presentes que estão aqui, o deputado Jefferson Fernandes, Luciana Genro e os demais que estão nos acompanhando online, né? Demais autoridades. Inicialmente quero, a pedido do Rogério Mota, presidente da Propens, pedir desculpas que ele teve que se retirar, né? Porque ele tem uma reunião com o superintendente agora, em instantes. Eu não quero ser repetitivo aqui, tudo que já foi dito aqui pelos colegas Eduardo, a Sabrina, né? E eu, nem ao Cláudio, nem aos demais, eu poderia dizer que será que nós estamos aguardando que aconteça uma tragédia com um servidor APA, TSP, como aconteceu em 2017 com a psicóloga Melissa Araújo, do Sistema Prisional Federal, que foi assassinada a mão do crime organizado? Eu poderia dizer que será que nós estamos aguardando uma tragédia acontecer, mas não vou dizer isso, porque as tragédias já estão acontecendo. Recentemente, 2 suicídios, um falecimento por acidente de trânsito. Então aqui a fala é um pedido de socorro para essa casa. É um pedido de socorro. Em nome de todos os servidores da SUSEP, que está aqui o Cláudio, que é presidente do sindicato, já fez isso, mas eu quero reforçar. É um pedido de socorro. Nós estamos pedindo socorro para essa casa, porque para o governo, pelo jeito, o governo não está nos ouvindo. Espero que agora, a partir de agora, comece a nos ouvir. Muito obrigado. Bem, muito obrigada. Então, eu quero me somar às manifestações de vocês, uma situação em que a população carcerária é uma população extremamente maltratada pelo sistema, vive em condições extremamente precárias, e onde os servidores desse sistema estão vivenciando a mesma situação dramática que os encarcerados vivenciam, porque vivendo dentro dos presídios, né, trabalhando dentro dos presídios, sem condições mínimas de trabalho, de dignidade, de salário e de reconhecimento.
E esse estado de coisas inconstitucional, como bem lembrou o deputado Jefferson, declarado pelo STF a pedido do PSOL, ele se reflete também na sociedade. E é isso que muitas vezes a população não compreende quando vira as costas, né, para a necessidade de melhorias dentro do sistema. Porque esse drama do sistema penitenciário, ele se projeta na sociedade e se projeta de forma violenta, como nós vimos no caso do Eduardo, da Sabrina, como nós vemos nos casos dos suicídios, como nós vemos nos casos do adoecimento psíquico dos servidores e das consequências que isso traz nas suas famílias, nas suas comunidades. Então, eu acredito que, em termos de encaminhamento, eu proporia o seguinte: em primeiro lugar, que a nossa comissão, Loiva, do Questão Eficiente aqui para dar vazão aos nossos encaminhamentos, nós possamos oficiar a Casa Civil no sentido do questionamento sobre a situação do trâmite da proposta de porte de arma para todos os servidores do sistema penitenciário. Né? Essa possibilidade de ter treinamento, de ter arma, de poder se defender numa situação emergencial, nós sabemos que não há diferenciação para as facções entre os servidores do sistema. Né? O agente penitenciário, o psicólogo, o agente administrativo, o TSP, estão todos ali dentro e, portanto, todos podem ser alvos de ameaças e de atentados, como nós estamos vendo. Então, a possibilidade de ter o porte de arma, que é um direito reconhecido legalmente, precisa ser implementado. Nós já fizemos uma audiência pública da nossa frente parlamentar cobrando isso, fizemos várias gestões junto ao governo. Então, vamos voltar a carga neste tema agora, a partir do exemplo desses dois casos específicos da Sabrina e do Eduardo. Também oficiar as delegacias de polícia encarregadas pelas investigações dos casos, especialmente o caso da Sabrina, que está em aberto ainda, né, e que não se tratou apenas de uma ameaça telefônica, como foi o caso do Eduardo, que, embora seja grave, é a menos grave do que o caso da Sabrina, em que sequer houve ameaça, mas houve realmente a perpetração de um atentado. A Sabrina sofreu um atentado à vida dela e o sistema não deu respostas e ainda a exclui, né, não permitindo que ela volte a trabalhar. Não entendo como a Secretaria de Educação pode recusar uma servidora, né, com mestrado, com formação superior e estando apto ao trabalho. Então, acho que o questionamento também vale para a Secretaria de Educação do porquê não está acolhendo essa servidora que está se disponibilizando ao trabalho. Então, esse questionamento sobre o desfecho dessa ameaça no caso do Eduardo e do atentado no caso da Sabrina. E quero dizer que nós também estamos tratando da questão da falta de servidores, especialmente no GESP, que chegou para nós aqui, para o meu gabinete em específico. Estamos oficiando também o governo sobre isso, mas acho, deputado Jefferson, que seria interessante nós propormos uma audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Segurança sobre a situação dos servidores do sistema penitenciário. Né? Desculpa, eu protocolei ontem esse requerimento, mas vou adicionar o seu nome para nós fazermos em parceria. Perfeito, porque de fato nós precisamos dar visibilidade a esse problema. A ideia da oitiva de vocês aqui era essa, mas além de dar visibilidade, precisamos chamar a SUSEP, né, o governo, a dar explicações. Então, acho que a audiência pública nos propicia esse momento, né, de cobrança da SUSEP, do governo, da Secretaria de Segurança, sobre essa situação e essa mobilização dos servidores também, que eu acho que é fundamental, porque a gente sabe que os governos funcionam na base da pressão. Né? Então, a gente precisa
fazer a mobilização e dar visibilidade aos problemas e fazer as cobranças. Esse é o que está ao nosso alcance, né, deputado Jefferson? Então, nós faremos a nossa parte e podem contar conosco, a nossa integral solidariedade, Sabrina, Eduardo, todos os servidores da SUSEP que se encontram hoje em uma situação, né, de dificuldades de cumprir com as suas funções, por afastamentos, por adoecimento psíquico, e também aqueles que estão lá dentro, apesar de todas as dificuldades, sofrendo muitas vezes as dores, né, de não ter boas condições de trabalho. A nossa solidariedade, o nosso apoio, e as portas da nossa comissão estão abertas aqui para receber também as denúncias específicas, como é o caso da Sabrina e do Eduardo, para que nós possamos ir somando nessa pressão, para que o governo olhe para o sistema penitenciário com um olhar mais empático, com um olhar mais cuidadoso, e possa, de fato, fazer os investimentos que são necessários para dar dignidade àqueles que lá estão apenados e àqueles que lá estão cumprindo com as suas funções do serviço público, porque essa função que vocês desempenham é extremamente importante e ela precisa ser bem realizada para que os resultados dela sejam positivos para toda a sociedade. Então, concluo assim. Pergunto se há alguma outra proposta de encaminhamento, alguma outra questão que vocês gostariam de trazer. Está bem assim? Então, muito obrigada. Muito obrigada ao nosso deputado. Muito obrigada mesmo pela escuta. A gente que agradece aí a tua participação e o teu esforço. Então, dou por encerrada a nossa reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e convoco a próxima reunião.